Boa noite a todos. É sempre com alegria que a gente se encontra aqui, né? Nessa oportunidade, onde estamos em plena saúde física. Chegamos com as nossas pernas sem dores, né? Enquanto muitos estão nos leitos dos hospitais. Então vamos agradecer do fundo do coração essa saúde que o Pai está nos dando agora, né? E nos abastecermos das forças que quem sabe lá na frente a gente vai precisar, né? Porque a gente nunca sabe o nosso dia de amanhã, como que vai ser. Então que a gente esteja sempre buscando se abastecer o máximo possível nos ensinamentos e no amor de Jesus, para que a gente tenha forças de suportar as provas das nossas vidas aqui na Terra, que não são muito fáceis, né? São muitas vezes momentos de dificuldade. Então vamos falando aqui da pátria do Evangelho, né? Essa missão que o Brasil tem, está lá na obra Brasil, Coração do Mundo, a Pátria do Evangelho. Está lá na obra psicografada pelo Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, em 1938 ela foi psicografada. Faz bastante tempo, um livro que todos deveriam ler, porque é a história do Brasil, né? E a visão de Jesus para essa terra abençoada aqui, de transplantar a terra do seu evangelho lá da Palestina e trazer aqui para esse país, para ver se a gente dá conta, né, de cumprir com a obrigação de acolher o mundo todo com o seu amor. Então todo mundo que nasce aqui tem uma responsabilidade a mais. Como ninguém nasce numa família por acaso, também ninguém nasceu no Brasil por acaso. Então é bom que a gente esteja aqui dentro dessa casa, para que a gente, o Espiritismo ajuda muito a gente enxergar as nossas responsabilidades, né? Como espírito imortal que somos, para que a gente aproveite a nossa encarnação da melhor maneira possível. Porque parece que ela é muito longa, mas outro dia a gente era criança e já estamos aqui, daqui a pouco. E essa obra ela vinha sendo falada na Federação Espírita Brasileira, mais para trás do que 1938, e nos primeiros grupos mediúnicos do Brasil, bem lá no começo. Mas foi nessa obra que Humberto de Campos põe todas as datas, todos os diálogos, né? A programação, as dificuldades que o Brasil teve para a gente chegar até aqui. Então é muito interessante, né? A gente ter essa visão do mundo espiritual de Jesus trabalhando o tempo todo para que a gente tivesse aqui esse povo acolhedor, porque é um povo de natureza acolhedora, gente do mundo todo, né? E no fundo todo brasileiro tem um coração bom. Então é um povo, então a gente precisa estar pondo essas qualidades em ação, né? No nosso dia a dia. Então vamos ver o que Jesus fala para Eliú nesse primeiro diálogo, né? Tão importante. Então ele fala: Eliú, abandona essas preocupações e esses inúteis receios. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu Evangelho. Epopeia, heroísmo, o heroísmo do Evangelho de Jesus, né? Estará antes de tudo ligada eternamente ao meu coração. Olha só como Jesus
põe de uma maneira firme, né, que ele vai estar ligado a essa terra aqui eternamente ao seu coração. As injunções políticas terão aí dentro atividades secundárias. Olha como é que ele põe. Então, toda essa parte política do Brasil, essa questão é secundária. A principal coisa é o Evangelho de Jesus. É essa a missão principal de Jesus aqui para esse planeta. Então, olha a nossa responsabilidade daqueles que têm mais consciência um pouco. E estamos procurando aqui abrir as nossas consciências, buscando pôr em prática o Evangelho de Jesus. Porque no fundo de todas as coisas, sobre o seu solo abençoado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Então você vê que não é qualquer missão. Sobre a sua volumosa extensão, pairará constantemente o sinal da minha assistência compassiva, e a mão prestigiosa e imperecível de Deus repousará sobre a terra da minha cruz. Olha só, que coisa mais, que força, hein? Jesus falando para ele, a programação do Brasil. As potências imperialistas da terra esbarrarão sempre junto à luz de suas claridades divinas e das suas ciclópicas realizações. Antes de eu estar aos homens, é ao meu coração que ela se encontra ligada eternamente. Olha só. Então a preocupação de Eliú é que ela fosse invadida por outros impérios e se tornasse um império como todas os outros impérios europeus, né? Porque o que os outros impérios europeus fizeram? Cresceram de que modo? Sob a invasão, sob a colonização. Ainda eu escutei a palestra do Haroldo Dutra, né? E o Haroldo fala, pergunta para o povo sul-africano o que é ser colonizado pela Inglaterra. Para o povo que foi colonizado pelos franceses. O povo indiano que foi colonizado pela Inglaterra. Nelson Mandela que libertou esse povo. Então o medo de Eliú era isso, que as outras potências invadissem, fragmentassem o Brasil e o Brasil se tornaria isso. Então veja um país de 8 milhões de quilômetros quadrados, 8 mil quilômetros de praia, de litoral, nunca deixou ele ser fragmentado. Olha por quê? Daí você vê a força de Jesus o tempo todo cuidando do Brasil. É o que ele fala, que a gente percebe nesse diálogo. Então, você ter consciência disso, de que Jesus trabalha dessa maneira, eu acho que a gente tem que assumir alguma responsabilidade diante desse esforço que ele faz. Então, são para esse lado que a gente tem que se abrir os nossos corações para a parte do Espírito, porque aqui é o Espírito, é a força do Espírito, é a força do coração, da fraternidade universal. Então é para isso que a gente está aqui, para desenvolver esses valores espirituais.
Então, o interesse do Cristo acima dos interesses dos homens. A gente precisa estar buscando, pondo em primeiro lugar a parte do Espírito, porque senão a gente vai ter muita dificuldade. Buscai o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Então a gente tem que priorizar, porque as nossas tendências é se fixar só na parte material. Não que ela não seja importante, porque ela é importante, é a lei do trabalho que traz a nossa evolução. A gente evolui pelo trabalho, mas o que Jesus nos fala? Que nem só de pão vive o homem. É imprescindível que a gente dê abertura para o nosso espírito, porque a gente é imortal. Daqui a pouco todo mundo vai para o outro lado. E daí, o que a gente pode levar da parte material em que a gente se fixa tanto? Perde tanto tempo e tão pouco tempo para a parte do espírito, que é eterno. O que a gente pode levar para o outro lado? Só as coisas que a gente fez de bem, o que a gente trabalhou nesse sentido. É essa responsabilidade que a gente precisa estar buscando acordar o nosso espírito. Então, buscai palavras de Jesus, buscai o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Daí, eu pus essa mensagem aqui, que está no o segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma rainha da França. Olha só, olha a data da mensagem, em 1863. Então veja o problema que Elio estava preocupado, o que fala uma rainha da França quando ela desencarna. Olha só, pus só um parágrafo para não estender muito. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, e como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as coisas, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Então está falando aqui, a gente passa a vida inteira para ganhar isso, ganhar aquilo e não sei o quê, e a hora que chega do outro lado, você viu que você agarrou uma sombra. Por que você levou o quê? Então, se a gente não... O Espiritismo conscientiza muito bem a gente, para que a gente trabalhe, para que a gente... As comunicações aqui têm falado isso. Que a espiritualidade, aqueles que gostam da gente, torcem para que a gente chegue bem lá do outro lado. Mas como que a gente pode chegar bem? Se a gente tiver cumprido com as nossas programações, buscado esse lado que todos nós nos comprometemos antes de encarnar. Todos nós assumimos responsabilidades como espíritos, diante dos nossos débitos, dos nossos comprometimentos com os nossos familiares. Então, se a gente chegar do outro lado e não tiver cumprido com essa programação, a gente não vai estar bem com a nossa própria consciência, onde Deus guardou as suas leis, na nossa própria consciência. E do outro lado, a nossa lucidez é muito maior. Daí que a gente vai lembrar, porque a gente encarna aqui, a gente esquece dos nossos comprometimentos. Outro dia a espiritualidade falou, aqueles que estão buscando as sensações na carne, através das drogas, os prazeres que forem, eles estão querendo sufocar a sua consciência
diante dos comprometimentos assumidos. Então, olha como é que é difícil. 3 mensagens aí que a gente leu falavam para que a gente acorda como espírito, para que a gente não acorde do outro lado em soluços tardios. Olha só. Então é imprescindível que a gente aproveite o tempo aqui da melhor maneira possível, porque o tempo passa muito rápido e a gente assumiu responsabilidades, principalmente no nosso círculo familiar, principalmente aonde estão as nossas maiores dificuldades, que a gente precisa estar atento para que a gente vença e de problemas nos tornemos amigos solidários, trazendo para o nosso coração uma fraternidade, primeiro dentro do nosso lar. Dirigindo-se a um dos seus elevados mensageiros na face do orbe terrestre, em meio do divino silêncio da multidão espiritual, a sua voz falou com doçura: Ismael, manda ao meu coração que doravante seja o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado de minha seara, como o recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Então, Ismael é o espírito protetor do nosso coordenador geral do nosso país. É Ismael. Quando a coisa apertar, peçam para ele, peçam ajuda para ele, porque ele é que, assim como Jesus, porque Jesus está atento ao que acontece com cada um. Parece que não, a nossa fé não chega, isso que é um absurdo, a nossa fé não acredita isso, mas ele conhece a gente profundamente, o que vai no íntimo de cada coração. Ele tem esse poder e está preocupado com cada um de nós. E Ismael ajudando, é claro. E ele não pegou qualquer um, não. Ele pegou um que tem a capacidade. Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que a cultives com a sua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Sublimado heroísmo porque a gente ia dar pouco trabalho para Ismael, hein? O Brasil ia enfrentar poucas dificuldades. Então, olha, sublimado heroísmo precisa o Ismael para cuidar de cada um de nós que estamos aqui, para que a gente chegasse aqui, tá nessa condição, buscando com um pouco mais de lucidez as coisas de Jesus. Porque ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, a Deus que criou tudo, senão por ele. E a gente precisa ter essa certeza, precisa se aprofundar nas coisas de Jesus, para a gente estar se abastecendo da força que a gente precisa, para estar vencendo as dificuldades nossas do nosso dia a dia, com essa fé, pedindo auxílio para quem tem força, porque não adianta vir pedir força para mim, porque então tem que pedir força para quem tem, que nos auxiliemos uns aos outros. Ismael em audiência com Jesus. Então, cada pouco, Ismael ia lá na porta de Jesus, né? Ele tem a capacidade de ir chegar onde Jesus está. E muito preocupado em soluços que não conseguia falar, porque ia começar a escravidão no Brasil. Olha só. Que
Que problema, que dificuldade logo no começo de um país, uma terra limpa, uma coisa mais linda que Deus criou, que Jesus criou com as suas mãos, e já ser manchada com um problema tão grave. E Ismael estava preocupadíssimo. E daí? Tem que respeitar o livre-arbítrio dos homens, né? Que irão sofrer as consequências. Então começa o início da escravidão. E isso torna um karma coletivo para o Brasil, que a gente sofre as consequências até hoje. Tudo que a gente criou de negativo, a gente tem que quitar débitos. Não tem outra maneira. Não tem jeito. Então isso pesa nos ombros de todos os brasileiros. Muito pode ser porque que a política aí patina tanto, o Brasil não deslancha, não consegue, e muitas vezes essa insatisfação. Por quê que não? Será que não são essas correntes em que muitos ainda estão presos? Estão nos deixando nessa situação? Nas comunicações a gente percebe, a gente ouve, tanto aqueles que ainda acreditam estarem fugindo dos mandados, como aqueles que estão procurando os que fugiram. Você vê como é que está na psicosfera da cabeça das pessoas. Quanto tempo faz que acabou a escravidão e ainda as pessoas estão com aquela coisa impregnada na cabeça? Como é difícil da gente vencer os obstáculos em que a gente se enfia. Por isso que o Evangelho mostra bem, pensa bem antes de você se comprometer em certas atitudes, porque entrar é fácil, mas depois para sair, olha, dá um trabalho, mais um trabalho. Então mudar de mentalidade, essa é a responsabilidade nossa, porque a gente ainda vê essa mentalidade em que o Brasil cresceu, pessoas de mais poder, usam das pessoas para trabalhar, a gente ainda percebe isso. Tem empregada, acabou de comer, deixa o prato em cima, a empregada que tem que tirar, graças a Deus é lei em casa, acabou de comer, cada um lava o seu prato, porque é o máximo, a mãe fazer a comida ainda ter que lavar o prato do filho, né? De qualquer um que seja. Mas você vê que a mentalidade ainda está embutida. Fomos criados, viemos de lá e com esse peso e ainda persiste até hoje. De uma maneira mais camuflada, um pouco mais de abertura, mas ainda persiste o problema no Brasil. E para mudar uma mentalidade não é fácil. Aquele que está trabalhando na sua casa, almoça junto, na hora do almoço, junto, chama para comer com a família ali, e aí? Essas relações, como andam na casa de cada um? É isso que Jesus nos chama a atenção, para o nosso lar. Aí é que é a responsabilidade nossa. Como estamos fazendo dentro da nossa casa? Problemas atuais do Brasil. Então daí, e aí os problemas? Daí o Haroldo fala, mas Ismael então, diante de todos os problemas, e aí, como é que vai fazer? Da política, de roubo, disso, daquilo, e daí? Como é que faz? A preocupação. Como é que a gente pode dar jeito? Então, muitas vezes os espíritos acham que só porque é pátria do Brasil, só vai encarnar espírito puro aqui. Pátria do Brasil, só vai encarnar gente boa. E não é assim. Não é assim.
Jesus, Zaqueu, preciso que me hospede hoje. Estavam cantando a música aqui de Zaqueu agora. Agora há pouco estavam cantando aqui a música. Olha como é que é a espiritualidade. Quem que era Zaqueu? Zaqueu era uma pessoa baixa que subiu no sicômoro lá, cobrador de impostos da época. E daí Jesus fala para ele, desça daí, Zaqueu, porque hoje é preciso que eu me hospede na sua casa. Todo mundo fica admirado. Como é que Jesus vai dormir na casa de um cobrador de impostos? Quando Pedro foi mostrar Jesus para os doutores da lei, ele estava almoçando com aqueles, como se fala hoje aqui, aqueles que estão metendo a mão na merenda escolar, aqueles que estão fazendo as maiores barbaridades. E Jesus veio e estava com eles, ele se misturava com eles. Então Jesus não excluía ninguém. E você vê como é que Jesus enxergava em Zaqueu a mudança dele. Porque Zaqueu é Bezerra de Menezes. Olha a missão que Bezerra de Menezes teve aqui no Brasil. Foi uma das pessoas que mais apaziguou o movimento espírita no Brasil. Com a sua dedicação. Escreveu 7 anos num jornal naquela época. Então, olha só como é que Jesus tem o poder de enxergar longe a mudança das pessoas. E eu acho que é isso que ele espera da gente, a mudança de dentro de cada um, porque ele tem essa capacidade de enxergar a gente lá na frente, a possibilidade. E se a gente nasceu aqui, é que a gente tem condição de se transformar muito rápido. Então é para isso que a gente precisa acordar, visualizando o nosso futuro. Se é duro hoje, mas vamos começar a trabalhar hoje, para que a mudança ocorra. Jesus veio para os doentes, ele não veio para os sãos. É para isso que ele veio. Mas primeiro a gente precisa se considerar, ter a humildade de se reconhecer um doente. Porque se eu não me reconhecer um doente, se eu não tiver a humildade, como que eu posso? Como que Jesus pode me auxiliar? Eu me reconhecendo doente, eu me abro. Porque para receber o auxílio de Jesus, a gente precisa estar com humildade, não com arrogância. Porque Jesus, aonde que ele nasceu? Ele é humilde. Então, para a gente entrar em sintonia, a gente precisa estar num estado de humildade. E muitas vezes, só a dor, só as dificuldades imensas é que a gente chega nesse pedido de socorro. Eu sei muito bem porque eu estou aqui. As dificuldades que eu passei na minha vida para eu estar aqui dentro. Então é imprescindível essa humildade de se reconhecer necessitado de uma força maior, que sozinho eu não dou conta da minha vida. Eu preciso de alguém que tenha forças, as forças necessárias para que eu ajude a vencer os meus problemas, as minhas dificuldades, ter mais harmonia no meu lar, mais sossego, andando conforme Jesus nos ensina, através do seu Evangelho. Porque toda a espiritualidade, quando recomenda qualquer tratamento aqui na casa, além do tratamento, a primeira coisa é participem das reuniões públicas, onde são explanados o Evangelho de Jesus, para que a gente vá assimilando aos poucos as verdades que ele nos traz. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Então, em relação aos problemas, é fácil meter o pau em quem está lá em cima, quem roubou, quem fez isso. E aí aqui a gente no pouco, como é que a gente tem agido?
A gente tem sido 100% correto? Andado, e o jeitinho brasileiro? Dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali, e faz que não... E aí passa, e aí? E amanhã, se a gente não se educar hoje, quando amanhã, se a gente no futuro estiver lá em cima, com a faca e o queijo na mão, será que a gente vai cortar certinho? Ou a gente vai puxar um pouco para o nosso lado? Então a gente precisa estar buscando se exercitar por o Evangelho de Jesus na íntegra. Seu Camilo que sempre fala, a pessoa honesta, olha, ela já está com 100%, já está muito bem na situação, por ela ser honesta. E a gente precisa ser nas mínimas coisas, procurar, falava lá, busca o reino de Deus e sua justiça, porque a gente vai ter que responder tanto pelas grandes como pelas pequenas coisas, qualquer deslize. E para que a gente cresça, a gente precisa estar firme no pequeno. O Evangelho veio de Jesus para uma restauração moral. Eu acho que é essa a nossa responsabilidade. Não adianta ficar vendo lá na frente os que estão lá barbarizando. Eles vão ter que... Eles são os coitados do Brasil. Nem sabem o buraco que eles estão cavando para o futuro deles. A consequência que eles irão sofrer. Dignos de prece e para que a gente auxilie eles da melhor maneira possível. Porque são brasileiros e filhos de Deus. Essa é a consideração que a gente deve ter com todos, na pior situação em que ele esteja. Quem criou ele foi Deus. É um irmão nosso, que está errando muito. Então é essa a responsabilidade de focar, ser severo com a gente, indulgente com as imperfeições alheias. O que é um criminoso? O Chico perguntou para o Emmanuel, o Galassi falou outro dia na palestra, eu não estava aqui, que a gente não veio. Qualquer um de nós que foi descoberto. Então, puxa a ficha da gente aí, 3, 4, 5, 10 encarnações para trás aí, 15, 20, e aí? As barbaridades que a gente cometeu. Como Deus é bom, como Ele parcela as nossas dívidas e o bem que a gente faz Ele paga à vista, procurando incentivar a gente, trazendo bem-estar das nossas ações atuais. Qualquer movimento que você faça na direção certa de auxiliar os outros, você sente o benefício na hora, principalmente nas visitas. Olha, em 4 visitas fiz um amigo, seu Francisquinho Gonçalves, desencarnou ontem. Não conhecia ele. Em 4 vezes que fomos lá na casa dele. Então isso, você olha, tem valor. Quando a gente consegue ir numa cama e ver uma pessoa que está em dificuldade. Isso é muito gratificante para a pessoa que está doente e necessitada de uma visita. É impressionante como a pessoa gosta e a gente com tão pouco, a gente pode, qualquer um tem condição de auxiliar. Qualquer um tem condição e Jesus não pede muito, mas que a gente faça poucas coisas que estão dentro da nossa capacidade. Não se feche só no nosso egoísmo, nas minhas coisas, para mim e para os meus. A gente tem que se abrir um pouco, procurar enxergar a dor do próximo, mais próximo da gente, e se movimentar nessa direção, para a gente cumprir com a determinação de Jesus para com esse país. Buscar pôr em prática a fraternidade primeiro dentro dos nossos corações. Senão a gente não vai conseguir
desempenhar a responsabilidade que foi designada para o nosso país. Então a pátria do Evangelho vem regenerando seus filhos. Longinos, Jesus crucificado. Longinos é aquele soldado em que enfia a lança em Jesus, quando Jesus está crucificado. É aquele soldado em que Jesus sofre com a lança dele. Então, quem está batendo não sente nada, mas quem está apanhando, quem está sofrendo as consequências, e daí Jesus convida Longinos para vir encarnar aqui no Brasil. Diálogo, está lá no livro. Peguem e vejam o diálogo dele com Longinos. Ele fala: mestre, depois de eu passar por várias encarnações depois, né, eu assumo a responsabilidade, e ele encarna no Brasil, que é Dom Pedro II. Brincadeira? Olha só. Com 5 anos de idade, os pais dele, Dom Pedro I, volta para Portugal. E ele fica sob os cuidados aí de José Bonifácio e outros, né? Então você vê, com 15 anos ele assume o trono do Brasil, tendo visão e responsabilidade. Visão diante dos compromissos que ele assumiu com o Brasil. E fica durante 50 anos trabalhando, escutando o povo. Os ministros dele reclamam dele porque não escutavam os amigos dele, os ministros dele. Ele queria ouvir o que estava no jornal, o que o povo falava. Era um republicano num império. Mas todos aqueles que estavam no ministério dele, no final, assinam para a república vir. E daí ele sente o isolamento, a incompreensão que Jesus estava sentindo, aquela solidão que Jesus estava sentindo na hora da crucificação, em que ele recebeu a lança de Longinos. E foi embora para Portugal, sozinho, deportado, sentindo aquela mesma solidão e angústia. Olha só. Então, por isso que a dor, né, ela vem para regenerar a gente, vem para limpar. E a dor não tem limite, ela vem na gente para limpar o nosso passado, que é comprometido e cheio de erros, de acordo com o que a gente aguente. Porque a cruz é dada de acordo com o que a gente consiga carregar. Deus não dá a cruz maior do que as nossas próprias forças. E a visão espírita ajuda a gente ver. Aqui no Espiritismo a gente vê quem foi Zaqueu e que se tornou Dr. Bezerra de Menezes. Quem foi Longinos e o que ele virou. O que ele fez pelo Brasil. A dedicação e o trabalho que ele fez pelo Brasil. Então a gente vê a transformação das almas. Como que Jesus enxerga longe. E é isso que a gente precisa estar buscando, ampliar a nossa visão para o nosso futuro, para que a gente comece a trabalhar hoje. Se a gente quer um futuro melhor, chegar do outro lado melhor, para aqueles que estão esperando a gente tem que chegar com ter cumprido com o que a gente se programou, porque todo mundo se programou para vir. Assumiu compromissos. Então o problema é a minha regeneração, e não os políticos e ficar devagando aí, falando disso, falando daquilo. Não, vamos concentrar as nossas forças na gente, o que é responsabilidade nossa. Vamos transferir a nossa responsabilidade para o nosso voto, é o que eu posso fazer, senão eu me capacito.
você, vereador, tiver condição, prefeito, deputado, senador, mas então se capacite, trabalhe para isso, para ajudar. Agora, se você não e ficar descendo a lenha, ajuda, auxilia no quê? Vamos concentrar na gente. Essa é a nossa meta. Fazer de nosso lar a pátria do Evangelho. Aí sim, fazer o Evangelho no lar. Quantos aqui estão fazendo o Evangelho no lar? Tratando a nossa mulher, os nossos filhos, com um ambiente saudável, como está? Se a gente não fizer do nosso lar uma pátria do Evangelho, como que a gente vai querer fazer a nação? Se cada um assumir a sua célula de responsabilidade, que a primeira célula é a família, essa é a responsabilidade da família. É isso que a gente precisa assumir. No lar, os maiores débitos podem ser resgatados, porque as nossas dívidas estão com os nossos familiares. E é bom que ele vem porque como filho, a gente não lembra, trata com carinho, já recebe aquela carga amorosa da mãe, e a gente é pai, e aí os problemas que a gente teve muitas vezes com o filho, com a mulher. Graças a Deus, a gente não tem a memória do passado nosso. É esquecido. Então, no lar é onde os débitos podem ser resgatados. É o lugar de maior probabilidade de amor reinar sobre o ódio. Por causa dessa carga afetiva da mãe, toda vez que a gente reencarna, recebe da mãe, de você como pai, você se doa para os filhos, mas muitas vezes tem sérios problemas ali a serem resolvidos. Vamos resolver, vamos acolher a todos, buscar essa harmonia na nossa família. Essa é a nossa responsabilidade. Evangelização das crianças. Então, é isso que a gente precisa evangelizar, os nossos filhos. Graças a Deus aqui a gente tem as crianças para serem evangelizadas. E aí? Quem que pode ser essas crianças no futuro? Pode vir a ser um deputado, um senador, um presidente. Mas se ela foi evangelizada, ela tem noção das coisas de Jesus, da responsabilidade. E fé no futuro, fé na pátria do Evangelho. Porque a gente precisa trabalhar para aquilo que a gente não vê. Trabalhar para a parte material a gente está vendo, afeta os nossos 5 sentidos. Mas para o futuro nosso que a gente não vê, mas o Espiritismo mostra esse lado como real. Assim como Jesus, depois de 3 dias, veio mostrar que estava vivo. E a única certeza que a gente tem é que vai para o outro lado. Como que a gente vai chegar para o outro lado? Ter cumprido as nossas obrigações? Ninguém quer ir, né? Mas se Deus manda todo mundo para o outro lado, será que é tão ruim assim? Hein? Se Deus vai todo mundo, não fica ninguém, de um em um não fica nenhum. E aí? É porque esse Deus põe todo mundo para um caminho só, não pode ser tão ruim. Mas o nosso futuro depende do nosso hoje. Como estamos trabalhando. O que Jesus fala? Cada um segundo as suas obras. É lá do outro lado que a nossa consciência vai estar lúcida e desperta. Acorda, é o que Jesus nos pede. Então vamos buscar pôr o Evangelho de Jesus, as coisas que Ele recomenda no nosso coração. Porque o momento é de preocupação diante de tantos os problemas que o Brasil tem. Mas a gente que está mais acordado, porque o Espiritismo acorda a gente,
Ele fala ainda, os fariseus perguntaram, por acaso a gente também é cego? Jesus fala para eles, agora vocês falam que enxergam, então, por isso que o pecado está em vós. Agora o Espiritismo acorda a gente. Vamos assumir as nossas responsabilidades no nosso coração, para que o nosso lar se harmonize e a gente tenha um futuro melhor com Jesus. Que Ele esteja cada vez mais presente em nossos corações, atos e pensamentos, que eu desejo para todos.